Povo de Deus, vamos lá enviar. Chegou o inverno. Temos inverno. E aí, povo de Deus, vamos ver os temas que vocês mandaram para mim. Vou anotar aqui, tema 1, mãe ou parturiente. Parturiente, vamos colocar no Google, que o pessoal adora inventar uma moda para complicar o simples. 2, religião e lealdade. Religião e lealdade. São coisas totalmente diferentes. Filhos adolescentes. A prova que Satanás existe. Filho adolescente da prova que Satanás não tinha nada para fazer, ele subiu na terra e criou a adolescência. Filhos adolescentes. Eu estou colocando aqui os temas que eu vou falar. Culpa que carregamos dos pais. O que é culpa no contexto? Culpa que carregamos dos pais. Tem vários pontos aqui. Gente, vocês arrumam uns temas meio complicados. Porque tudo depende, né? Então, vamos lá. Vamos por partes. Pai e mãe ou parturiente. O que é parturiente? Dá um Google aí pra mim. Parturiente. Termo utilizado para quê? Né? Parturiente. Quem inventou? Gente, olha, arrumem o que fazer. Parturiente. Quem está em trabalho de parto ou acabou de parir. Parturiente é a pessoa que gerou aquela vida. Vamos aos verbos, né? Eu gosto do português, que o português não é o idioma, claro. Vamos aos verbos. Gerar, reproduzir, paternar ou maternar, tá certo? Então, gerar uma vida, qualquer animal fértil pode gerar, certo? Então, quando um homem e uma mulher coabitam entre eles, vão ali coisar, eles geram uma vida, certo? Isso é uma questão biológica. Pronto. Paternar e maternar são questões sociais. Paternar ou maternar um filho são questões socioculturais, que vão variar de cultura para cultura, de bairro para bairro, de classe social para classe social, de país para país, tá? Então, paternar um filho ou paternar uma filha, maternar um filho ou maternar uma filha é diferente de gerar uma vida, beleza? E isso vai mudar de acordo com a cultura e de acordo com a sua criação, com aquilo que te foi ensinado sobre o que é ser mãe e o que é ser pai, tá? E a sua possibilidade de negociar isso ou não. Então, você geralmente vai reproduzir o que aconteceu na sua família de origem. Você vai reproduzir o maternar e o paternar que você aprendeu, tá? E aí você tem os níveis, né, de você se organizar para fazer algo diferente ou não, beleza? Então, mais ou menos por aí. Então, fulano é pai de cicrano. Ele pode ser o pai biológico e ele pode ser o pai que paterna. São duas coisas totalmente diferentes. Uma não é maior ou melhor que a outra. São relações diferentes, tá certo? Tem muito filho que diz assim, pra mim o meu padrasto é meu pai, porque a paternidade veio da mãe. Porque o maternar veio dessa pessoa, o maternar veio às vezes de uma avó. E muitas vezes a gente precisa entender que hoje está muito na moda falar de mãe narcisista, porque tem um ideal desse instinto materno milagroso, que você dorme e acorda, uma mulher maravilhosa que ama aquele ser estranho, que só chora, faz cocô, né? E você tá lá toda rasgada, inchada, cheia de leite, com dor e cansada, mas você é puro amor e luz. Nasce, né, de você um amor eterno. Não nasce, tá certo? Não nasce, não existe não, tá? Então, é muito esperado da mãe um papel muito definido na nossa sociedade. Quando ela não cumpre, ela é narcisista. Acabou, termina aí. Quando é o pai, também é esperado uma coisa, mas quando ele não cumpre, ele é só pai, tá? Então, hoje a gente tem muito diagnóstico de gente, minha mãe é narcisista porque eu vi no Facebook, não sei o que, então minha mãe era narcisista. Eu preciso saber se essa mãe está livre para maternar quando você nasceu. Como é que foi essa gravidez? Foi desejada? Foi indesejada? Foi programada? Foi desprogramada? Que renúncias adentraram? Como é que ficou o relacionamento dela com o pai? Então, às vezes eu não estou permitida de maternar. Eu não sou permitida de amar. Eu também nem sei, porque às vezes eu não recebi. Às vezes eu não fui maternada,
E aí eu também não sei maternar, eu sei dar de comer. Eu sou um cuidador, poderia ser qualquer outra pessoa, não necessariamente com um vínculo biológico, entende? Eu dou de comer e dou de dormir, acabou, termina aí. Então, o maternar e o paternar são questões socioculturais e de disponibilidade e de vínculo, tá? Se eu tenho vínculo para maternar. Por exemplo, a minha primeira filha, eu lembro que a minha mãe não queria que eu amamentasse ela. E eu não entendia. E ela dizia, não, que vai estragar seu corpo e tal. E aí deu um mês que a minha filha mamava, a minha mãe ficou louca, que eu tinha que parar de amamentar aquela menina com um mês, porque filho só se dá de mamar um mês. E eu não entendia, que eu também era muito jovem, tinha 15 anos. Eu não entendia. Hoje eu olho e entendo que o que ela entendia por maternar, o máximo que ela conseguia dar por maternar era aquilo. Né? As minhas tias diziam que ela odiava amamentar. Não, sua mãe não gostava de amamentar filho, não. Que se eu amamentar, meu peito vai ficar feio, não sei o que. Se eu amamentar ou não, que encheu de leite, muda. Né? Tema 2. Religião e lealdade. Tem nada a ver uma coisa com a outra. Tá? Vamos logo definir os campos. Religar, verbo religar, e tem a ver com religar. Religar com Deus. A religião, como ela é utilizada hoje, ela é ela não obedece a essa prerrogativa. Ela é um objeto de controle, ela é um meio de controle. Então, a religião hoje, qualquer uma delas, ela é utilizada para controlar as pessoas. Para você não ir para o inferno em qualquer uma delas, tem um livro de regras que você vai para o inferno ou não, tá certo? Que você, quando morrer, vai para o inferno ou não, que você é merecedor disso ou daquilo ou não. Todas elas, qualquer religião hoje tem um livro de regras, que a regra é quem vai para o inferno e quem vai para o céu. Terminou aí. Isso tem nada a ver com lealdade, tá? Então, a religião hoje, ela é um mecanismo de controle em qualquer sociedade do mundo, em qualquer religião, tá? Ela foge do religare original. O que é lealdade? O que é fidelidade? A lealdade, volta aí uns rios meus lá para trás. A lealdade é algo que você aprendeu e que você carrega. Ou você é leal, ou você não será leal. Terminou aí. Lealdade, ela não se mede no relacionamento do casal, tá? Ela aparece, ela se manifesta. Mas o cara ou a mulher que trai dentro do relacionamento de casal, ela já tinha essa questão da traição ou da infidelidade em outras relações. Ela não tem o valor da lealdade definido como algo primordial. Acontece ou não, de acordo com a minha conveniência. Mas se eu sou leal ou não leal, eu serei em todas as relações. No meu casamento, ela explode, ela é mais vista. Mas se você pegar as pessoas que praticam a não lealdade ou a infidelidade, elas vão ser não leais nas amizades, nos acordos financeiros, nos acordos de trabalho. Não vai ser só no relacionamento a dois. O relacionamento a dois é o que vai colocar luz no comportamento que ela já tinha, porque a lealdade é um valor seu, ela não depende da relação que você está envolvida, tá? Então não tem essa história de eu trair porque a minha mulher engordou, não, eu traí porque eu queria trair, se eu não quisesse mais ela, eu terminava com ela e ficava com outra pessoa, tá certo? Mas o fato de eu querer traí-la, de eu achar que eu tenho uma justificativa para fazer isso, eu já não vejo isso como uma infidelidade ou como uma traição. Eu já vejo isso como um acordo comum, que tem até uma desculpa plausível para isso acontecer, tá certo? Isso vai acontecer em tudo. Vai acontecer em todas as outras relações. Ok? Vamos lá. Filhos adolescentes. Oh, Deus, para quem cria adolescente, eu tenho duas aqui em casa. Filhos adolescentes. O que é um adolescente? A gente tem uma sociedade hoje muito adolescentizada. O que é um adolescente? Ele nem é adulto, nem é criança. Então, ele nem tem a inocência, a pureza e a leveza da criança e nem tem a responsabilidade e a força do adulto. Então, hoje a gente está com um monte de gente que teria idade para ser adulto, mas que está adolescente. Porque ele nem é criança, nem é adulto. Ele nem é cuidado pelos pais, nem é 100% independente. Ele nem ele nem vive só de brincar, nem tem relacionamento, né? Então, o adolescente, ele vive nessa transição. Ele nem tem corpo de criança, nem tem corpo de adulto. Ele nem tem vida de criança, nem vida de adulto. Então, ele vive ali meio na bagunça,
tá? E o adolescente, ele tem a ideia de mudar o mundo, ele é o dono da razão, da existência. No nosso tempo era emo, né? E o filho adolescente, nasce o filho adolescente, nasce um novo casamento. Porque os filhos pequenos, a gente tem um guia, uma programação, né? Um casal com filhos pequenos, ele brinca de casinha, tá? Vocês vão mandando mais assuntinho. Eu coloquei aqui os temas que já tinham me mandado. Vou mandando assuntinho pra gente assuntar. O casal com filho pequeno, ele tem um script. A escolinha, a festinha, a florzinha, nananã, ele é o nosso brinquedinho, ele é o nosso reizinho, ele é o nosso... Tem ali um esquema. O casal, quando chega um adolescente, meu amor, muito casamento se acaba. Muito casamento se destrói. Porque nasce aquele satanás que você não sabe de onde saiu, aquela criança linda, meiga, vira aquele bicho que só sabe dizer não quero, não gosto, não vou, né? Então, quando vem o primeiro filho adolescente numa família, vem um novo casamento. Você é chamado para um outro lugar de adulto. E muitas pessoas hoje, tanto homens como mulheres, eles só viram adultos quando chega o primeiro filho adolescente. Enquanto eles são pais de crianças, eles continuam meio adolescentizados ali, ainda tem um joguinho entre a adolescência e a juventude ali. Quando ele se depara com um filho adolescente, ele não tem mais como negociar. Ele precisa se tornar adulto nas relações, e nos acordos, e num monte de coisa, e ele não sabe lidar com aquilo. Não sabe. Vem um luto desgraçado para ele, do nada. E aí vem a questão das frustrações, que a gente tem falado muito essa semana aqui, a questão de lidar com a frustração, como as pessoas hoje não sabem lidar com a frustração. Eu não sei lidar com quem não é igual a mim, eu não sei lidar com quem pensa diferente de mim, eu não sei lidar com quem aprende diferente de mim, e eu não sei lidar com quem reage de um jeito diferente que eu gostaria que ele reagisse. E eu me desorganizo todo e me revolto, e fico com raiva, e fico com ódio, né? Então, esses níveis de organização da frustração, eles se manifestam quando chega o primeiro filho adolescente. Então, o primeiro filho adolescente, ele vai acender a luz de um bocado de coisinha que está apagada dentro de você, que você finge que não existe. Então, é muito desafiador ter filhos adolescentes, tá? Mas todo mundo sobrevive, né? É só você lembrar quem era você com 15 anos. Eu, quando começo a reclamar das minhas filhas, eu digo, oh, meu Deus, quem era eu nessa idade? Calma, Jesus, abençoa, faz prosperar, deixa passar, tá? Deixa passar, deixa as bichinhas que elas estão bem, ok? Eu vou dar um aviso pra vocês. Eu tenho um outro Instagram que chama Pais, que é de pais de crianças especiais, porque eu tenho uma filha autista, né? Então, eu comecei no Instagram com esse Instagram do Pais. Eu vou fazer uma live lá falando de níveis de organização e de aprendizagem voltado para pais de crianças especiais, de adolescentes. A minha filha tem 26 anos já, né? Voltado para a questão de aprendizagem, de comunicação em relação aos autistas e a pessoas não autistas, mas que dão ali alguns sinais, tá? Mas eu vou fazer lá para a gente não misturar muito os assuntos. A Fernanda perguntou que eu saí de casa para trabalhar em outro estado e a minha mãe disse que mantém meu quarto ainda na casa dela porque eu não saí de casa para casar. Deixe ela. Ai, que filha chata querendo consertar a mãe. A casa é de quem? É dela. Ela deixa o quarto que ela quiser, do jeito que ela quiser, na hora que ela quiser. Oxi. Pronto. Pronto. Ai, minha mãe não me valoriza porque eu saí para trabalhar, não saí para casar. A tarefa da sua mãe não é lhe valorizar, não. Se você já saiu de casa, já tem educação e saúde para trabalhar, a tarefa dela tá feita. Vai perturbar o cão com reza, tá? Vai arrumar um serviço. Ah, tem um saco de quem fala da mãe, não. Tenho zero paciência. Filho dá muito trabalho. Não venha falar mal de mãe perto de mim, tá? Porque só eu sei o dobrado que eu pago para criar meus filhos e eu não tenho muita paciência para quem tem treta com a mãe. A minha mãe não foi pro meu balé quando eu tinha 5 anos, até hoje eu tô com trauma. Vá perturbar o cão com reza. Vá arrumar uma roça para você capinar, tá certo? Me poupe. Pega uma enxada, vai arrumar o que fazer, me poupe. Aí tem outro, manda aí um assuntinho pra gente assuntar. Ai, Leiliane, posso falar mal da minha mãe? Pode, vai levar lenhada. Eu não tenho estrutura, não tenho paciência. Não tenho paciência. Estou aqui, até hoje, com a minha barriga toda cortada para parir filho. Da Lore eu tomei 9 injeções na coluna. O homem não acertava a anestesia. Venha falar mal de mim depois. Rasguei meu corpo, arrisquei a minha vida, fiquei gorda, inchada, dei de mamar, ensinei a comer, ensinei a andar. Morro de trabalhar para lhe dar tudo que você deseja. Aí com 20 anos você vai reclamar? Não.
Encher o saco. Encher o saco do outro. Toda mãe, em qualquer circunstância, por mais dinheiro que ela tenha ou não, ela se sacrifica. Para ela reproduzir uma vida, ela tem um sacrifício físico, humano, emocional. Então, assim, quando um adulto não consegue reconhecer isso, ele não se tornou adulto. Ele é só uma criança chata. Criança chata que enche o saco. Uma criança chata num corpo de adulto. Que é o que eu falei anteriormente. O que a gente mais tem hoje são adultos adolescentes. E quando é que eles viram adultos? Quando os filhos viram adolescentes. E aí ele é chamado para a vida, tá? Aí, culpa que carregamos dos nossos pais. Culpa de quê, amor? Qual é a culpa que meu amor carrega dos pais? Diga pra titia, qual é a culpa que meu amor carrega dos pais? Culpa de quê? Culpa de não poder ter mais do que os pais tiveram? Culpa de não se sentir amada e cuidada pelos pais? Qual é a culpa? Especifique. Porque o processo de culpabilização é um processo infantil. É um processo de falta de maturidade. Porque a maturidade nos ensina a responsabilidade. Eu sou responsável por algo. E dentro dessa responsabilidade eu tenho níveis de capacidade. Eu sou capaz de exercer ou não? Não sou capaz de exercer, preciso de ajuda. Sou capaz de exercer? Ótimo, seguimos. Deu errado, eu assumo que eu não tinha tantas habilidades e outra pessoa vai consertar. Quando eu estou procurando um culpado em qualquer situação, eu tenho dois modelos. O modelo escravagista, né? Colonização, escravidão, opressão, que o que me importa é castigar alguém, é punir alguém e não resolver o problema, tá? Aí vem a história do Solution Focus, porque eu trabalho com foco em solução. Quem ainda trabalha na culpabilização ainda está nesse processo escravagista. Quem conseguiu abandonar a escravidão trabalha com foco na solução. Então, a culpabilização, quando eu procuro um culpado, eu tenho uma relação tanto antiga como infantil. Tá? Adultos trabalham com responsabilidade, com negociação e com equilíbrio. Eu não sou capaz de tudo. Então, no dia que eu falhar, o outro, quando ele é adulto, ele olha para mim e faz, ok, eu também não sou capaz de tudo, vamos nos organizar. Quando ele não é adulto, ele vai fazer igual a criancinha na escola. Mamãe, a culpa é dele, foi ele que fez errado. Eu não fiz nada, eu tô só assistindo. Tá, e cadê a solução? Onde é que está a solução nessa relação? Adultos trabalham com solução, crianças trabalham com culpabilização, tá? Ou crianças ou escravagistas, né? Pessoas que ainda estão no regime escravista da culpabilização. Como é que funciona esse regime? Estamos lá na plantação de café. Aí vem lá o boy com a saca de café. A saca de café caiu e derramou. Eles vão questionar se a saca de café era ruim, se estava mal fechada, ou se encheu demais, ou se o plástico era ruim. Não, eles vão dizer a culpa é dele, que quem vai pro tronco é ele. Terminou aí. Então, o interesse não é em recuperar o café, não é em ver a qualidade, não é em seguir o processo, é só em punir alguém, tá? Então, quando a gente trabalha com o quesito culpa, a gente trabalha com o desejo de punição. Só isso. Esse é o único desejo incutido ali, tá? E aí esse desejo vem bem diante. Então, qual é a culpa que eu carrego dos meus pais? Não sei. Você precisa me explicar. Culpa que carregamos dos nossos pais? Não sei. Não sei qual é a culpa que você pensa que carrega dos seus pais. Mais ou menos por aí, tá? Manda aí um assuntinho pra gente assuntar. Todo mundo acompanhando a prisão do Didi. Vão apagar esse cara, né? Entenda uma coisa, onde existe poder, existe droga e prostituição. Acabou. Tá? Esquece. Eu vou já atender. Ele não sai de lá vivo. Sai nada. Vão apagar ele para ele não entregar o resto do povo. Mas, infelizmente, tem muita coisa embaixo desse tapete. Muita prostituição, muita submissão do outro, muita dominação do outro. Essas estruturas de dominação, quando o homem passou a se preparar a se tratar como dominante do outro, não o homem, mas assim, o ser humano, ele começa a dominar a mulher, ele começa a dominar os animais, ele começa a dominar o outro e a sucumbir o outro à sua vontade. E a estrutura, o desejo da dominação, o prazer que a dominação traz é o prazer de uma droga.
não termina, entende? Então eu vou toda hora tendo que dominar mais alguém. Por isso que o cara violenta um hoje, depois violenta outro amanhã, depois é insaciável, entende? A adição do prazer de dominar o outro, de oprimir o outro. Tem essa... Lembra, tem um cara que falou, né? Eu rejeitei 50 milhões de dólares 3 vezes só pra não queimar a rosca lá na mão do Didi, né? É isso. Porque não está no sexo. Eu posso transar com outro cara. Está em eu submeter você, em eu ser grande. Por que os grandes tickets de mercado, quando você vê assim uma pessoa que paga 15 mil lá na sobrancelha, ou paga 70 mil numa bolsa, paga 200 mil num sapato, e aí você diz, mas por que essa pessoa compra isso? Porque ela é chamada nesse lugar de dizer, você tem um preço, entende? Você vai me atender sim. Pode ser o preço que for, eu vou pagar. Então, o dinheiro e o poder estão muito associados. Então, eu não compro a sobrancelha, eu compro o poder de fazer você me servir. Que eu tenho esse poder. Eu vou te mostrar que eu tenho esse poder. Se amanhã dobrar de preço, eu vou pagar do mesmo jeito. Então, chega uma hora que os tickets são definidos pelo quanto ele vai medir o poder do outro, que quanto mais caro, mais ele quer pagar. Porque mais ele quer demonstrar o poder que ele tem. Tá? Não, com certeza. Eu não acredito que o Michael Jackson morra, não. Pra mim é esquema. Pra mim aquilo ali é esquema. Caixão fechado, não sei quantos dias. Né? Pra mim é um esquema. Ele tirou da reta, saiu da reta, deu migué. Entendeu? Ali tem muita coisa envolvida, né? Acho que até pra resguardar os filhos e etc. Entendeu? Ali tem mais coisa por baixo. O médico foi preso, né? O médico que deu anestesia pra ele foi condenado, não sei o que. Então tem um bocado de coisa. Manda aí um assuntinho pra gente assuntar. Cadê as Paquitas? Não aguento mais esse documentário das Paquitas. Que azia. Que azia. Ai, é só o drama. Só existe um demônio no mundo agora, Marlene. Gente, se a Marlene fosse tão ruim, fosse tão errada, se não tivesse ali um acordo comum, ela não existia, ela tinha sido demitida. E ela não foi. Qualquer pessoa que se colocasse no caminho dela era retirada e ela não era retirada. Ou seja, ela era um testa de ferro. Ela simplesmente leva a fama do que se praticava, do que era o acordo geral ali, do que era para ser feito. É tipo os soldados de Hitler quando vão dar depoimento, né? Se você pegar os depoimentos deles, são todos iguais. Eles dizem, não, eu era um bom funcionário. Eu fazia o que era para ser feito, eu fazia o que era mandado. É esse. Se Marlene não pudesse ser Marlene, ela teria sido demitida, ela teria sido retirada. Mas ela não foi. Pelo contrário. Foram quem reclamou do esquema. Culpa de dar certo na vida. Sentimento de querer dar tudo que os pais reclamam que não tem. Isso não é culpa. Vamos organizar o português. Né? Se chama permissões, né? Muitos de nós temos uma ideia de não ter permissão para ter mais do que os nossos pais. Isso tem a ver com a religião. A religião nos ensina, a religião do mártir, principalmente do cristianismo, ela é muito voltada para o mártir e para o sofrimento. Quanto mais eu sofrer, mais próxima de Deus eu estou. Então, e isso vai migrar para os meus pais. Né? Quanto mais eu sofrer, igual os meus pais sofreram, mais digno, né, e mais próximo deles eu estou, porque os meus pais sofreram muito para me dar o que eu tenho hoje, então eu tenho que sofrer a mesma coisa que eles sofreram, até mais, ou renunciar tudo aquilo que eles não tiveram direito. Meu pai não teve direito a ter um carro, não posso ter um carro. Meu pai não pôde ser rico, eu não posso ser rico. E o que é que, na verdade, eu estou... Por isso que tem a ver com a religião. O que é que eu estou dizendo para os meus pais, na verdade? Eu estou dizendo para eles o seguinte: todo o sofrimento que vocês passaram não serviu de nada. Porque os pais sofrem para os filhos terem um pouco mais, né? Para os filhos não precisarem sofrer tanto. E aí os filhos crescem e dizem assim, não, papai, o senhor não sofreu o suficiente. Não, tenha calma, eu vou lhe mostrar que eu sofro mais. E aí fica repetindo. Então tá dizendo para os pais, não adiantou nada o sacrifício que vocês fizeram, tá?
Não adianta nada tudo que vocês fizeram pra mim, porque o que eu vou fazer é ser igual a vocês, sofrer bem muito. Porque eu admiro vocês porque vocês sofreram, então os outros vão me admirar se eu sofrer também. Isso tem a ver com a religião, porque a religião trouxe isso, né? Lembra que antigamente os caras se açoitavam assim, né? Porque se Cristo sofreu e eu sofrer como Cristo sofreu, eu estou perto de Cristo, beleza? Então tem essa misturada, essa bagunça, tá? Mas tem nada a ver com seus pais, nada, nada. E sumiram depois da show da Xuxa, que show da Xuxa é esse, né? Mulher, o nome disso é biscoitagem. É pegando R$2 de fama pra ver se a rede social engaja. Big Brother delas agora chama documentário. Você não precisa mais ficar 3 meses no Big Brother. Faz um documentário que aí você bomba nas redes sociais. Fracassos constantes e pensamentos suicidas. Como trabalhar a minha mente? Psiquiatra. Isso não é um ciclo simples de se reorganizar. Se você tem pensamentos suicidas e você tem fracassos constantes, você precisa ir para um psiquiatra primeiro, para sair da crise e fazer acompanhamento psicológico por muito tempo. Uns 5, 6 anos de terapia, pelo menos. Com um especialista, tá certo? Com um especialista, né? Com qualquer doido, não. Tá? Mas isso não se resolve, não tem assim uma chave que eu roda e resolveu, não. O Freud dizia uma frase muito interessante sobre suicídio, que é, né, quando o cara chegava para ele e dizia assim, mas isso aqui, a vida é isso, aquilo outro, eu quero me matar. E aí eu vou me matar por causa disso. E aí ele perguntava, e você acha que vale a pena se matar por isso? Vale a pena realmente se matar por isso? Minha mãe sempre falou que meu estudo era medíocre, que eu poderia mais em minhas notas escolares. Carrego isso, parece que eu sou mediana em tudo. Sua mãe tem nada a ver com isso. Nada a ver com isso. Vou dizer, Deus é testemunha, escreveu, tá certo? Vamos guardar o réu primário. Não tem nada a ver com o que a sua mãe disse. Tem a ver com o desejo que você tem de se vingar dela por outra situação, de mostrar para ela que ela não foi uma mãe boa em uma outra situação, que ela falhou com você, mas que você não pode tocar nessa ferida. E aí você usa essa historinha aí que é mais fácil de chegar nela, tá? Os meus pais me dão o que eles têm para dar. Às vezes eles me dão muita escrotice, é o que eles têm para dar. E quando eu não consigo renunciar à vingança, de me vingar deles e mostrar para eles que eles são ruins, ou que eles falharam, ou que eles isso, que aquilo outro, eu vou destruindo os meus resultados, porque no meu resultado eles falharam. Aí eu sou assim por causa deles. E aí eu tô me vingando deles, tá? Eu tô mostrando pro mundo como eles fracassaram de uma outra forma. Eu tô arrumando um jeito social de mostrar pro mundo o que eles fizeram comigo. Ou um negócio chato esses fogos. Então eu tenho uma vingança pendente. Eu só tenho um problema com pai e mãe na vida, vingança. Só tem um problema que você tem com pai e mãe na sua existência. Se vingar deles por algo que você acha que eles não te deram, ou que eles falharam, que eles não foram do jeito que você queria que eles fossem, você passa o resto da vida bolando 1001 estratégias para mostrar para o mundo quem eles realmente são. O que eles realmente fizeram com você. E aí não dá pra gente ter as duas coisas. Não dá pra ter sucesso e vingança na mesma vida. Tá? A vingança, ela gasta muito tempo, ela dá muito trabalho. E aí, fica aí, se vingando o resto da vida. Procurando estratégia. Tá? Mas isso aqui, essa conversa, minha mãe dizia que eu tirava nota baixa, parece que eu sou mediana em tudo. Você escolheu ser assim. Ou por amor à sua mãe ou por ódio. Mas muito mais pelo ódio. O ódio dura mais tempo do que o amor. Minha mãe fala que eu adoro colecionar diploma, mas não gosto de trabalhar pesado. Não me sinto valorizada por ela. Vai arrumar o que fazer. O trabalho da sua mãe não é lhe valorizar, não. O trabalho da sua mãe era lhe criar. Você está criada, tá certo? Pai e mãe não são plateia para filho, não, gente. Pai e mãe não é coach de filho, não. Para estar dizendo, yes, uhul, você consegue. Vai, filho, maravilhoso. Gente, isso é a visão de mundo de uma criança. A criança, quando ela vai se apresentar na escolinha, ela só tem uma plateia, o pai e a mãe. Só quem vai olhar ela passar vergonha lá na festa e achar bonito é o pai e a mãe.
E aí o pai e a mãe estão lá, é coisa linda, o menino dança todo torto, todo feio, todo desengonçado, e ai que lindo, amor da minha vida, razão. Ou seja, a criança, qualquer que ela fizer, os pais vão achar lindos, certo? Isso é uma criança. Quando ela é adolescente, ela já vai ter que fazer um negocinho melhor. Ela já vai ter que cumprir as regras, senão ela não vai ser selecionada para se apresentar, beleza? E aí os amigos exigem mais, a escola exige mais e os pais também exigem mais. Mas aqui, virou adolescente, não é mais qualquer merda que você faz que todo mundo vai te aplaudir, não. As exigências começam a subir. Por isso que tem o nome Jovem Aprendiz, tem os programas Jovem Aprendiz, que é o tempo de você aprender. O adulto, para ser reconhecido e aplaudido, ele tem que entregar, meu amor. Ele tem que entregar. Quem vai ser aplaudido por qualquer merda é a criança, tá? E aí eu viro adulto. Eu viro adulto, não, eu envelheço. Porque envelhecer é biológico, amadurecer é escolha. Eu envelheço, fico lá com 30, 40 anos. A minha mãe não me reconhece. A minha mãe não me ama. A minha mãe não valoriza nada que eu faço. Não é obrigação dela. Não é tarefa da sua mãe com 60 anos tá batendo palminha pra você não, minha querida. Arrume o que fazer. Não, gente, eu não tenho estrutura não. Um filho meu vinha me cobrar, mamãe, você não me apoia. Não trabalho pra você. Minha tarefa eu cumpri, beleza? Eficácia biológica de Darwin, ok? Criar o indivíduo da sua espécie até a idade de reprodução. Acabou, já lhe criei, tá, vai, vaza. Por isso que eu falei que lá atrás a gente tem uma visão ideológica da mãe, romântica da mãe, que ela é um ser servil, que ela é um ser de luz, que ela ama incondicionalmente, que ela vive ali só para me agradar. Não. Se eu tô com não sei quantos diplomas, se eu tenho trabalho, se eu tenho saúde, educação, e eu tô esperando que a minha mãe me dê palmas, e eu tô dizendo pro mundo que eu não avanço porque mamãe não me reconhece, eu estou na minha criança. Não tem nada a ver com palmas. Eu acho que a minha mãe falhou em algum lugar comigo lá atrás. E de novo eu estou usando a minha trajetória de sucesso para mostrar o fracasso da minha mãe. Isso é o que mais acontece hoje. Adultos que fracassam, que usam a trajetória de sucesso, sucesso profissional, sucesso no relacionamento, sucesso no dinheiro, para dizer que não avançam por causa do pai ou por causa da mãe. Na verdade, eles estão usando isso para se vingar dos pais, para dizer, vocês falharam comigo. E eu não vou deixar isso barato, tá? Pode me odiar para sempre, mas a verdade é por aí que anda, tá? Pode me odiar para sempre. Não aliso, não tenho estrutura para adulto que quer palminha de mamãe. Me poupe. Isso funciona até os 20 e poucos anos ainda dá. Depois, você já é adulto, você já é pai, você já é mãe. Quando é que você entende a sua mãe? Quando você vira mãe. Quando é que você entende os seus pais? Quando você vai para o mercado de trabalho e sabe que você não podia sair do trabalho naquele dia por várias questões, então que seu pai também não pôde por várias questões e naquela sua apresentação. Mas eu olho para aquela situação a partir da minha vivência de adulto. Se eu ainda estou olhando para aquela situação a partir da minha vivência de criança, eu não virei adulto. Tá certo? Eu não virei adulto. Simples assim. Simples assim. Beleza? Beleza? A minha filha esses dias chegou pra mim e disse, mamãe, eu vou pra aula de dança. Você vai me ver dançar? Eu disse, não, filha. Por quê? Porque eu vou trabalhar. Só por isso. Ai, mãe, eu vou ficar com trauma se a senhora não for me ver dançar. Eu digo, pô, bote aí no pote da coleção do trauma. Não é problema meu, não. Joguei vôlei a vida inteira. Minha mãe nunca foi me ver e tô aqui, feliz e satisfeita. Joguei minha bola. Tá jogando bola era pra mim, não era pra ela. Eu gostava de jogar bola, era eu. Jogava bola porque eu gostava da galera, da confusão e tal. Mamãe vem, não vem? Paciência. Agora, se eu vou jogar pra minha mãe me aplaudir, tem outra história, tem outra coisa por trás. Hoje é só paulada. É domingo, né? Live, não faço live dia de domingo. Não faço live dia de domingo. Né? Gasta meu réu primário. Eu vou embora que eu tenho que atender. Tem mais algum assuntinho? Já sabe, se falar mal da mãe perto de mim, apanha. Se falar mal da mãe perto de mim, apanha. Essa é a regra. Vou botar aqui, regras de live. Falar mal da mãe, apanha. Por que, Leiane, falar mal da mãe, apanha? Gente, eu sou mãe desde os 15 anos. Eu pari aos 15 anos.
uma filha autista no tempo que autismo não tinha Instagram, não tinha Facebook, tinha na internet para começar, tá certo? Eu não sei quantos projetos na minha vida ficaram pelo caminho porque eu fui mãe. Porque eu não ouvi os conselhos dos meus colegas de fazer aborto, essas coisas, que era só o que tinha, que dava um comprimidinho e resolvia, né? Ninguém nunca vai calcular o peso e os sacrifícios de uma mulher, eu como mulher, como mãe, como estudante, como tudo, para criar a minha filha, que hoje já está com 26 anos e está comigo, tá certo? O pai nunca vai ter passado pelo que a mãe passou. Pergunte ao pai dela se ele parou de estudar, se ele parou de trabalhar, o que ele teve, se ele parou de ir pro bar no domingo porque tem uma filha autista. Esquece. Eu tô aqui trabalhando essa hora, eu vou trabalhar ainda hoje. Pergunta se ele tá. Não, deve estar no bar bebendo alguma coisa na praia. Entende? E aí, com certeza eu tenho as minhas falhas e os meus erros como mãe, porque eu sou um ser humano normal. Só que a tarefa do meu filho adulto é justamente entender que o mundo adulto não é cor-de-rosa. E aí ele vem me encher o saco, me lembrar das minhas falhas como mãe, e eu digo pra ele, a minha filha às vezes enche o meu saco. Ai, mãe, por que você fez isso? Fiz, minha filha, eu era só uma adolescente. Eu era só uma menina, não sabia cuidar nem de mim, que sai de você, tá certo? Tá achando ruim? Senta e chora. Senta e chora. Dei a você o que eu tinha pra dar. Claro que hoje, com 40 anos, eu sou uma pessoa totalmente diferente, mas naquele tempo era o que dava, tá certo? Então, ninguém nunca vai medir, ninguém nunca vai conseguir tocar no real sacrifício que nós mulheres fazemos quando decidimos dizer sim a uma vida. Ninguém, nenhum filho vai saber o que é isso. Os filhos vão ter sempre uma ideia muito romântica. E a nossa tarefa quando a gente cresce é justamente entender o mundo adulto e olhar para a nossa mãe adulta. Olhar para a nossa mãe e ver nela, eu postei isso ontem, aquela menina que abriu mão de tantos sonhos, de tantas, do próprio corpo, né, de tantas relações, para dizer sim à minha vida, para cuidar de alguém como eu. Eu olho para minha mãe e digo, meu Deus, mamãe teve muita coragem. Esse sacrifício todo para criar alguém como eu, para eu depois estar falando mal dela. Oi? Entende? Então, assim, a gente precisa amadurecer no nosso olhar também, no nosso observar, como diz o Maturana. Né? De onde eu observo. Você já foi comparada com outras mães com a personalidade diferente da sua? 100%, todo dia, inclusive, todo dia. Imagina como eu era uma mãe adolescente, todo mundo sabia criar meu filho melhor do que eu, né? Então todo mundo tinha uma receita de bolo perfeita, que eu era imatura, que eu era irresponsável, que eu era isso, que eu era aquilo, que eu não sabia dar de comer, que eu não sabia botar pra dormir, que eu não sabia fazer isso, que eu não sabia fazer aquilo, que eu era irresponsável, que eu era ignorante, que eu era inconsequente, que eu era isso, que eu era aquilo. Aí sabe o que eu fiz com isso? A minha filha vivia muito em hospital. Minha filha dava 30 convulsões por dia. E aí o buraco é mais embaixo, né? Eu dizia assim, gente, assim, vamos fazer o seguinte. Eu dou pra vocês criarem. Basta vocês me darem um papel que eu assino. Porque ou você pega pra criar, ou você vai encher o saco de outra pessoa. Porque o meu não. Eu vivo meses no hospital sem dormir direito, sem comer direito. Eu perdi minha juventude, eu perdi minha adolescência, eu perdi meus estudos, tudo para estar criando esse filho. E vocês ainda vão encher meu saco? Não. Se você quiser pegar para criar, eu dou. Mas para dar opinião, você tem que assinar o mesmo documento que eu assinei, de mãe. Você não tem esse documento, você vai perturbar, tá? Eu não. Então, se eu nunca permiti que o outro me doutrinasse nas verdades dele, porque ele não sabe o que eu estou vivendo. Não sabe. Então, tem sempre um idiota que vai dar pitaco na minha vida como mãe, e até hoje. E eu vou mandar ele exatamente para o mesmo lugar. Eu digo, amor, pega ali um saco de milho, ajoelha e vai rezar. Tá? Vai perto do balcão com reza. Tá? Fora isso, não me enche muito meu saco, não. Eu não dou essa permissão para as pessoas. Porque só eu sei o preço que eu pago. Entende? Só eu sei que são quase 30 anos de estrada, de maternidade. Então, me poupe. Me economize. Claro que para você criar essa força de peitar o outro e dizer você não vai se meter na minha criação, você tem que ter tido culhão, vamos dizer assim, né? E eu não tinha, mas eu aprendi a ter, porque a dor faz você aprender a ter, né? Eu aprendi a ter esse culhão e dizer vai pro inferno, claro que eu era uma pessoa um pouco mais educada, né? Hoje em dia eu tô muito para educada, não.
eu dizia só, não se meta. Se você não vai dormir uma noite no hospital com a minha filha, não se meta. Acabou. Só dizia isso. Você vai dormir uma noite aqui com ela? Você vai dormir 6 meses numa cama de hospital? Ah, não. Então, por favor, não se meta. Não interfira na minha... Você vai me comprar um remédio, por exemplo? A minha filha, uma época, tomava um remédio, eu vou embora, que não existia no Brasil, porque quase 30 anos atrás, né? Então, o remédio era R$600 a caixa. Eram 4 caixas por mês. Em 99, 2000, por aí, 25 anos atrás. Gente, era muito dinheiro. Era muito dinheiro. O salário mínimo era mil e pouco. Não, o salário mínimo não. O salário mínimo nessa época era R$500 na época, eu acho. Então era muito dinheiro, muito dinheiro, muito dinheiro. Eu vendi meu carro. A minha mãe zerou as poupanças dela para poder manter essa criança viva. Então, ninguém me deu R$1 para nada. Então, eu não dou direito às pessoas virem intervir se elas não são coparticipativas, né? E aí depois a gente conseguiu pelo SUS o medicamento, mas quem ia para a fila do SUS era eu, ficar lá horas esperando, entendeu? Quem ia viver toda a burocracia, então não permitia que as pessoas diziam que a minha filha era mal educada, porque o autista é assim, né? Ah, ela é grosseira, ela é mal educada, você não sabe educar ela. Não sei não. Você quer para criar? Me dê o papel que eu assino. Me dê onde é que eu assino. Você não aguenta conviver 10 minutos? Então pronto, me deu. E aí acabava a conversa. Eu digo, você quer adotar? Me dá o papel que eu assino. Aí todo mundo terminava a conversa. Claro que eu perdi vários amigos, né? As pessoas começaram a se afastar, porque além da minha filha ser ignorante, eu era grosseira, porque eu não aceitava as críticas das pessoas em relação à minha filha. Eu não era uma pessoa receptiva a críticas e etc, 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 etc. Se foda. Os meus verdadeiros amigos ficaram, estão comigo até hoje, né? Os de conveniência se foram e não fazem falta. E isso acontece na vida inteira, tá? Eu vou embora, que eu tô atrasada. Cheiro.